Bom dia, meu nome é Denis Torres, da Buffalo Informática, e nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre o Framework.NET. Vamos ver uma introdução às tecnologias que envolvem o Framework.NET desde o surgimento do Framework.NET. Vamos ver a arquitetura do Framework.NET. Primeiro, o que ele é? O Framework.NET é o ambiente de desenvolvimento da Microsoft. Se vocês querem desenvolver software com tecnologia Microsoft, vocês vão estar utilizando o Framework.NET. Ele surgiu em 2002. Antes do Framework.NET, nós tínhamos vários ambientes de desenvolvimento completamente distintos, tal como Delphi, Power Builder, Visual Basic, C++, ASP3, PHP, assim por diante. Vários ambientes de desenvolvimento completamente distintos. Depois do Framework.NET, nós ficamos com dois grandes ambientes de desenvolvimento dividindo o mercado entre si, que é o Framework.NET da Microsoft e a JVM da Sun. Uma definição mais detalhada. O Framework.NET é uma máquina virtual com o objetivo de gerenciar a execução de aplicações e fornecer um ambiente seguro e integrado para desenvolvimento e execução. Ou seja, ele gerencia a execução das nossas aplicações e controla o funcionamento delas, fornecendo um ambiente seguro, integrado para a nossa aplicação. Mas o que isso quer dizer realmente? O que é uma máquina virtual que está ali dizendo que é o Framework.NET? Vamos ver melhor isso. Antes do Framework.NET, nós temos aí o computador gerenciando periféricos. O sistema operacional conversa com o computador, controla a máquina. E as nossas aplicações falam diretamente com o sistema operacional, através das famosas APIs do sistema operacional, funções que o sistema operacional fornece para as aplicações. Depois do Framework.NET, as aplicações passaram a conversar com o Framework.NET, através dos recursos que o Framework.NET fornece para as aplicações, e não mais diretamente com as APIs do sistema operacional. Quem fala com o sistema operacional é o Framework.NET, que conversa com o sistema operacional, e o sistema operacional continua controlando o computador. Agora, por que isso? Por que colocar um intermediário a mais no meio entre as aplicações e o sistema operacional? Vamos ver como é que funcionava antes do Framework.NET. Nós tínhamos aplicações, imaginemos uma de cada linguagem: VB, C++, Delphi e Power Builder, uma de cada linguagem. Um compilador iria transformar essas aplicações em linguagem de máquina, em executável. E ao transformar isso em executável, bibliotecas de código seriam anexadas na aplicação e teríamos um arquivo .exe executável para ser rodado. Mas isso aí está cheio de problemas. Olha só. No fim, o executável continua falando com as APIs do sistema operacional. Isso aí é normal. Mas repare nos compiladores. Além de ter que traduzir a escrita que tenha sido feita na linguagem para a linguagem de máquina, eles ainda inserem tarefas que acabam sendo redundantes entre si. Por exemplo, o gerenciamento de memória. O Visual Basic tinha a forma dele de gerenciar a memória. O Delphi tinha a forma dele de gerenciar a memória. Assim por diante. Então, cada compilador acaba inserindo a sua própria forma de gerenciar a memória dentro da aplicação. Isso é redundante. Por que não ter uma forma mais adequada? Não, mas cada um tinha a sua. As bibliotecas que são anexadas no executável. Por exemplo, todas as bibliotecas tinham uma instrução para exibir uma mensagem na tela. No Visual Basic era MSGBox. No Delphi era MessageBox.show. Certo? Cada uma era diferente das outras.
certo? Todas elas tinham uma instrução para exibir uma mensagem na tela. Então, mais uma vez, nós tínhamos uma grande redundância. As APIs do sistema operacional são totalmente desorganizadas, então usar diretamente as APIs do sistema operacional não é uma coisa fácil. Além disso, nem todas as linguagens podiam usar qualquer API do sistema operacional. Visual Basic, por exemplo, não suportava ponteiros. Consequentemente, uma série de APIs do sistema que exigiam o uso de ponteiros não podiam ser utilizadas dentro do Visual Basic. E com o Framework.NET, como é que isso ficou? Temos as aplicações em diferentes linguagens. Vamos considerar aí Visual Basic, C Sharp, J Sharp, JScript, diferentes linguagens. Temos o compilador que transforma as aplicações dessas linguagens para um assembly, uma linguagem intermediária. Nesse caso, o compilador está fazendo a tradução não para a linguagem de máquina, mas para uma linguagem intermediária que vai ser compreendida pelo framework.NET. Aí temos o framework.NET. No núcleo do framework.NET nós temos o CLR, que é o Common Language Runtime, e as Class Libraries, bibliotecas de classes. O Framework.NET é 100% orientado a objeto. Ele usa em 100% a metodologia de orientação a objeto, que é a mais atual que nós temos. Então, nós temos aí uma biblioteca de classes fornecendo recursos para as linguagens. E como isso funciona, essa relação entre os assemblies e o framework? O CLR é o responsável por processar os assemblies. E as class libraries são chamadas pelos assemblies. O assembly, certo, contém instruções que buscam recursos da class library. E o CLR realiza o processamento disso tudo. Mas como ele realiza o processamento disso tudo? Muita gente às vezes pensa que vai ter perda de performance, porque vai haver uma interpretação de código. Não vai. O CLR pega tudo e faz uma nova compilação para código de máquina. E a aplicação é executada já em código de máquina. Por isso não há uma grande perda de performance nesse ponto. Não há interpretação de código. O código continua rodando como código de máquina. E o que a gente ganhou nisso aí? Os compiladores ficaram extremamente mais leves, sem redundância. Certo? Antes os compiladores tinham, por exemplo, que anexar gerenciamento de memória que era redundante entre eles. Agora não, gerenciamento de memória faz parte do CLR. Ele tem recursos para gerenciar a memória, como o Garbage Collector, que é um dos componentes do CLR. Os compiladores então ficaram totalmente leves. Eles fazem a tarefa deles, que é traduzir a escrita da linguagem para assembly, para a escrita IL. Eles traduzem a linguagem para a escrita IL. O resultado em L, que é a linguagem intermediária conhecida pelo framework.NET, processada pelo framework.NET, esse resultado continua sendo guardado em arquivos .dll ou .exe. Só que esses arquivos não são mais chamados de executáveis. Eles são chamados, em toda a literatura técnica que vocês virem, eles são chamados de assemblies. Exatamente porque eles têm a IL, que é compreendida pelo framework.NET, e não código de máquina. A class library é única para todas as linguagens. Por exemplo, um message box, exibir uma mensagem na tela, é message box em qualquer linguagem. Certo? É única, é uma classe única contida na class library do framework, sem redundância. Então as redundâncias que existiam antes, numa variedade de ambientes de desenvolvimento, foram cortadas. Nós temos um ambiente de desenvolvimento.
Nós continuamos tendo várias linguagens, mas a única diferença que temos entre as linguagens agora é a escrita. E a conclusão que a gente chega com isso é que tanto faz a linguagem que a gente escolher. A gente pode escolher C Sharp, a gente pode escolher VB, a gente pode escolher J Sharp, tanto faz. Porque a linguagem que a gente escolher, ela vai ser transformada para assembly pelo compilador. Qualquer linguagem que a gente escolher vai virar assembly, vai ficar tudo igual. E ao final vai ser processado pelo CLR e vai estar utilizando as mesmas class libraries, as mesmas bibliotecas de classes do framework.NET. Com isso, a linguagem não importa mais, o que importa é o ambiente de desenvolvimento, o ambiente do framework.NET. Aí, o CLR está destacando que ele faz a segunda compilação para código de máquina e por isso não existe um processo de interpretação que, se existisse, geraria perda de performance. Modelo de programação unificado. Além de igualar as linguagens, o framework.NET igualou ambientes de desenvolvimento. Por exemplo, desenvolver para web, desenvolver para Pocket PC, para ambiente mobile, desenvolver para Windows, passou a ser a mesma coisa. Passou a ser algo idêntico. Não totalmente idêntico, mas eu digo, o mesmo ambiente de desenvolvimento desenvolve todos esses tipos de aplicação. Então nós podemos facilmente desenvolver um tipo de aplicação ou outro sem termos que estudar tudo novamente. Antes do Framework.NET, os ambientes de desenvolvimento web, Windows e mobile eram completamente diferentes. No Framework.NET eles estão mais similares. E todos usando o Framework.NET. Temos aí um gráfico do Framework.NET, nós temos o Common Language Runtime no núcleo do Framework.NET, a Class Library e as linguagens. A Microsoft ela disponibilizou um total de 5 linguagens: Visual Basic, C++, C Sharp, JavaScript e J Sharp. É um total de 5 linguagens que desenvolvem para o Framework.NET. Isso no surgimento do framework em 2002. Dessas 5 linguagens, a única que desenvolve código, além de desenvolver para o Framework.NET, desenvolve também código que não seja para o Framework.NET, é o C++. Fala-se que uma aplicação que roda com o Framework.NET está rodando em código gerenciado, ou seja, está sendo gerenciada pelo Framework.NET. Uma aplicação que roda diretamente com o sistema operacional é uma aplicação não gerenciada. Ela fala direto com o sistema operacional. O C++ das linguagens que a Microsoft produziu é a única que desenvolve tanto aplicações gerenciadas como aplicações não gerenciadas. Todas as outras apenas desenvolvem aplicações gerenciadas. E aí nós temos a Common Language Specification, CLS. O que é o CLS? A CLS é uma especificação, é uma determinação do que as linguagens têm que ter para produzir código para o Framework.NET. As linguagens precisam seguir a CLS para produzir aplicações para o Framework.NET. Isso torna ainda mais semelhantes as linguagens. Todas as linguagens têm que ter os recursos indicados na CLS. Se não tiver, elas não podem produzir aplicações para o Framework.NET. Isso serve ainda mais para igualar as linguagens e fazer com que a escolha de uma dessas linguagens seja realmente uma questão de sintaxe, uma questão de gosto. Escolhe-se a linguagem que se prefere. Aí a biblioteca de classes, tanto básica, como ela surgiu em 2002. Nós temos uma Base Class Library. Nessa Base Class Library ficam os recursos fundamentais como acesso a disco, acesso à rede,
multithreading, esses recursos fundamentais ficam nessa Base Class Library. Depois uma camada de acesso a dados e XML, que é o ADO.NET. E por fim a divisão da interface gráfica. Temos uma interface Windows e uma interface Web. E a ferramenta para a gente desenvolver para tudo isso, que é o Visual Studio.NET. O Framework.NET sempre foi gratuito. E o Visual Studio.NET é uma ferramenta paga. O Framework.NET sendo gratuito, quando surgiu em 2002, ele podia ser baixado do site da Microsoft gratuitamente. Mas sem o Visual Studio, vocês iriam desenvolver no Notepad. Mas nada impede, o Framework.NET permite isso. Vocês podem desenvolver no Notepad e compilar a aplicação através de um compilador de prompt. É coisa de masoquista, mas é possível. Certo? O Visual Studio ele facilita as coisas sendo um ambiente de desenvolvimento já integrado para todo o ambiente do Framework.NET. Aí, exemplo, uma comparação entre várias linguagens, certo? Mostrando como elas são totalmente semelhantes e a única diferença entre elas é realmente a diferença de sintaxe. A gente pode observar o seguinte: em todas as linguagens a variável s é do tipo string, porque até o tipo de dados string pertence à class library do framework.NET e não à linguagem. Então, por isso, em todas as linguagens nós vemos o tipo string, é idêntico, porque pertence ao framework. Nesse trecho de código, que está fazendo a mesma coisa em todas as linguagens, é usada uma classe chamada SQL Command, que é SQL Command para todas as linguagens, porque pertence ao framework. Assim como o método executeHeader é executeHeader para todas as linguagens, porque pertence ao framework. Então, dessa forma, nós temos uma semelhança muito grande entre as linguagens. Muda a questão de sintaxe entre elas, a forma de escrita. Mas as classes utilizadas a partir do framework.NET são idênticas. Daí que muitas outras linguagens foram surgindo. Aí a gente vê o JavaScript, que ainda é da Microsoft, mas começamos a ver também Perl, Python, COBOL, RPG, Fortran. Nem todas elas foram desenvolvidas pela Microsoft. A Microsoft permitiu que terceiros desenvolvessem linguagens para o ambiente do Framework.NET. E qualquer um que queira trabalhar com Framework.NET pode escolher a linguagem que prefere. APL, Smalltalk, Scheme, Eiffel, Mondrian. Aí a gente vê um trecho de código em C Sharp e em VBNet. Em ambos os trechos de código nós temos uma rotina add, recebendo x e y como inteiros, está aqui o mesmo trecho. No VB, recebendo x e y como inteiros e retornando uma soma dos dois. Após compilada, esse add, que recebe x e y, vai virar IL. Aí está o trecho de IL. Certo? Idêntico. Simplesmente idêntico. Então não importa se a gente escreve em VB ou em C Sharp. A IL que vai ser gerada depois disso é a mesma. Eu estou mostrando a IL apenas para destacar esse ponto. Que a linguagem não faz diferença. Mas vocês não vão precisar mexer com a IL no dia a dia, só se quiserem. Não se precisa ficar manipulando a IL no dia a dia. Agora, uma das primeiras coisas que se imagina quando se vê que o desenvolvimento não está preso ao sistema operacional é a possibilidade de portabilidade. Se a aplicação só fala com CLR, só fala com framework, então eu posso rodar a aplicação em outros ambientes, não está certo? Bem, você pode rodar a aplicação em outros ambientes para os quais exista o framework.NET. E como anda isso? O framework.NET tem sido feito para outros ambientes?
Primeiramente surgiu o Compact Framework. O Compact Framework é para ambiente mobile, para o Windows Mobile. Então nós podemos rodar as nossas aplicações do Windows em ambiente mobile, com pouquíssima diferença. O Compact Framework é quase idêntico ao Framework .NET, apenas não tem alguns recursos que não existem em mobile. Mas a partir do momento que nós nos prendemos aos recursos que existem em ambos os ambientes, a aplicação pode rodar em mobile com grande facilidade. A Microsoft criou também um projeto chamado SSCLI, apelidado de Rotor. O que é isso? O Rotor, ele é um, o Rotor, ele é uma máquina virtual, uma pequena máquina virtual criada para demonstrar o padrão CLI criado pela Microsoft. A Microsoft criou esse padrão CLI, esse padrão CLI foi aprovado pelo SMA como um padrão para se criar máquinas virtuais. E para demonstrar esse padrão CLI, a Microsoft criou o Rotor, que é uma nova máquina virtual, só que, claro, ficou muito semelhante ao Framework.NET. Não é o Framework.NET, não é idêntico, não foi feito para ser idêntico, mas ficou muito semelhante. O rotor tem código-fonte aberto, pode ser baixado nesse endereço. E ele foi feito rodando em Windows, em Mac, macOS e em FreeBSD. Ele pode ser, o fonte dele pode ser compilado para qualquer um desses três ambientes, em Windows, macOS ou FreeBSD. Além disso, a comunidade do software livre também ficou apaixonada pelo framework, adorou o framework.NET. Então resolveram criar uma cópia idêntica do framework.NET para ambiente Linux. Foi aí que surgiu o projeto Mono. Em go-mono.com, o projeto Mono é uma cópia idêntica do Framework.NET para ambiente Linux. Em algumas versões do Framework.NET, o projeto Mono ficou realmente idêntico. Podia-se pegar uma aplicação Windows, rodar no Linux sem problema. Mas conforme o Framework.NET foi avançando e avançando rapidamente, o projeto Mono ficou defasado. Houve até o perigo do projeto Mono se estagnar, até que a Microsoft fez um acordo comercial com a Novell, e a Novell assumiu o desenvolvimento do projeto Mono para que o projeto Mono acompanhasse as novas tecnologias do Framework.NET. Então é um acordo Microsoft e Novell que garantiu a continuidade do projeto Mono. Antes do Framework.NET, uma coisa importante de se destacar é o problema de comunicação remota que nós tínhamos entre as aplicações. Como fazer com que aplicações se comunicassem remotamente através da internet, trocassem dados através da internet? Acessar um site, né, através da internet é fácil, só que um site foi feito para nós visualizarmos, não para que uma aplicação tire dados dele. Fazer com que a aplicação receba dados através da internet é mais complicado, especialmente porque os firewalls barram a comunicação. Os firewalls liberam só a porta 80 do HTTP. E isso torna as coisas bem complicadas. Torna tudo bem complicado. O que nós tínhamos então? Primeiro foram feitas tentativas com COM e DECOM. Funcionavam bem, só que exigiam portas especiais no firewall para que a comunicação fosse feita. E pouca gente sabia fazer essa configuração de firewall para que essa comunicação fosse feita. Então acabaram abandonando a solução COM e DECOM em favor do XML. Então vamos usar HTTP, que já está naturalmente aberto no firewall, trocando XML. O XML já estava com desenvolvimento bem avançado nessa época, é um padrão para troca de dados entre aplicações. Então aí ele começou a ganhar especial importância. Ele já era bem destacado e passou a ganhar uma especial importância na troca de XML por HTTP.
Só que a troca de XML por HTTP era muito trabalhosa. Então resolveu-se padronizar essa troca de XML por HTTP, criando o padrão SOAP, que é um formato padrão de XML para permitir a automação dessa troca de XML por HTTP. Isso permitiu que as tarefas de troca de dados fossem automatizadas, simplificando o trabalho, tornando viável esse trabalho. Posteriormente, surgiram vários protocolos que foram acrescidos ao SOAP, certo? Foram anexados ao SOAP, acrescentando funcionalidades novas no processo de comunicação, tal como transações, certo? Autenticação, entre outros recursos, foram chamados de protocolos WS asterisco. Agora vamos nos colocar um pouquinho no tempo. Depois do surgimento do SOAP, antes dos WS asterisco, surgiu o SOAP Toolkit. Na época ainda do Visual Basic 6, ASP3 e essa época, e outros softwares mais. Então, nessa época, com o SOAP Toolkit, a gente já fazia essa comunicação SOAP na internet. Isso antes do .NET, antes de 2002. Com o surgimento do Framework .NET em 2002, a comunicação foi muito melhorada. Não que o padrão tenha sido mudado, o padrão continua. As ferramentas que eram utilizadas, que antes eram as ferramentas do SOAP Toolkit, melhoraram muito no Framework .NET. E se tornou muito mais fácil fazer essa comunicação. Essa comunicação da qual eu estou falando passou a ser chamada de Web Services. Esses padrões, nós estamos falando dos padrões de comunicação de um Web Service através da internet. Observem que o Framework.NET ele surgiu antes dos padrões WS asterisco. Então esses padrões WS asterisco tiveram que ser posteriormente incorporados ao Framework.NET, ao método de trabalho do Framework.NET. Nós vamos ver isso daqui a pouco sobre como foi essa incorporação. Aí, uma das formas que foi utilizada para incorporar esses padrões WS asterisco foi através de uma espécie de plugin para o Visual Studio chamado WSE, Web Services Enhancement 3.0. Esse novo recurso para o Visual Studio, que chegou até a sua versão 3.0, ele incorporou os novos padrões WS asterisco no Framework.NET, mas não todos, apenas alguns dos padrões WS asterisco foram incorporados no Framework.NET. Ainda falta mais, precisamos ver como foi a incorporação total do WS asterisco. Vamos ver isso logo. Um pouquinho do histórico do Framework.NET. Vamos começar a ver o histórico dele, começando em 2002, quando ele surgiu. Ele surgiu com a versão 1.0 do Framework.NET e o Visual Studio 2002. É importante ligar o Visual Studio com a versão do Framework, porque no mercado hoje vocês ainda encontram as pessoas usando todo tipo de versão. E as pessoas misturam, não entendendo a diferença entre o Visual Studio e o Framework.NET. E é importante observar que um determinado Visual Studio só desenvolve para uma determinada versão do Framework. Visual Studio 2002 só desenvolve para o Framework.NET 1.0. E aí em 2003 surgiu o Framework.NET 1.1 e o Visual Studio 2003. Nessa época, a comunidade de software livre já tinha se apaixonado pelo Framework.NET e começou a trabalhar no projeto Mono para portar o Framework.NET para o ambiente Linux. Nessa época, a Microsoft não dava suporte ainda ao projeto Mono. O contrato Microsoft Novell veio bem depois. Além disso, também por todos terem se apaixonado pelo Framework.NET, surgiram duas ferramentas gratuitas de desenvolvimento para o Framework.NET. O ASP.NET Web Matrix e o Sharp Develop. Ambas ferramentas visuais que permitiam que fosse feito o desenvolvimento de aplicações para o Framework.NET. O ASP.NET Web Matrix permitiu o desenvolvimento para a ASP.NET e foi muito apoiado pela Microsoft.
Já o Sharp Develop permitiu o desenvolvimento para Windows. Ele não recebeu grande apoio da Microsoft por pequenos detalhes técnicos, por não ser possível, porque o Sharp Develop é cópia, uma cópia idêntica do Visual Studio, ele é a cara do Visual Studio. Então a Microsoft não pôde apoiar totalmente o Sharp Develop, mas apoiou o ASP.NET Web Matrix. O Sharp Develop, uma curiosidade muito interessante sobre o Sharp Develop é que ele foi construído em C Sharp, ou seja, com o próprio framework.NET construir uma ferramenta para desenvolver aplicações para o framework.NET. Isso foi algo muito interessante, muito curioso. Hoje em dia existe um livro escrito pela editora Apress, publicado pela editora Apress, que explica como foi o processo de desenvolvimento do Sharp Develop. Como o Sharp Develop foi desenvolvido, quais dificuldades teve durante o desenvolvimento, assim por diante. Explica todo o processo de desenvolvimento do Sharp Develop. Outro item importante que surgiu também no ano de 2003 foi a Enterprise Library. O Framework.NET é um ambiente 100% orientado a objeto. Sendo 100% orientado a objeto, então existem muitas formas de se fazer as mesmas coisas. Muitas formas de se chegar aos mesmos lugares, aos mesmos resultados. Então a Microsoft separou uma equipe de desenvolvedores para definir quais seriam as melhores formas de se fazer cada tarefa comum no Framework.NET. Essa equipe de desenvolvedores começou a desenvolver padrões, inúmeros padrões, que depois de se tornarem numerosos, foram unidos e foi criada a Enterprise Library, que é uma biblioteca de código que pode ser anexada na aplicação de vocês e que contém uma série de padrões para a realização de tarefas comuns de desenvolvimento. Hoje, o recomendável é que, após um desenvolvedor estudar o funcionamento do framework e ter aprendido o funcionamento do framework.NET, o desenvolvedor estude o funcionamento da Enterprise Library. Em 2005, surgiu o Framework.NET 2.0 e o Visual Studio 2005. É interessante que entre 2003 e 2005, muita gente começou a se perguntar para onde que a Microsoft ia. Porque o Framework.NET sempre foi gratuito. E a Microsoft tinha o Visual Studio 2003. Só que havia as ferramentas gratuitas para desenvolvimento. Web Matrix, Sharp Develop. Essas ferramentas gratuitas eram bem inferiores ao Visual Studio, mas não eram tão inferiores que justificasse a compra do Visual Studio. Então muita gente ficava vendo a Microsoft com problema, achando que a Microsoft iria estar com problemas aí nesse ponto. E ela respondeu isso em 2005, criando o Framework.NET 2.0. O Framework.NET 2.0 foi um grande salto a partir do 1.1. Foi uma grande mudança a partir do 1.1. Quem lida com 1.1, quando passa a lidar com 2.0, observa tudo diferente, completamente diferente. E o que mudou exatamente no Framework 2.0? Disso que eu expliquei para vocês, não mudou absolutamente nada. Nada mudou desses recursos que eu expliquei para vocês. O que mudou foi que a Microsoft pegou recursos que haviam sido estudados no Enterprise Library e incorporou como parte do Framework.NET. A Microsoft pegou padrões de desenvolvimento que ela viu que estavam se tornando repetitivos e incorporou como parte do Framework.NET. A ideia é que o programador, o desenvolvedor, não tenha que fazer tarefas repetitivas, que as tarefas repetitivas sejam feitas pela ferramenta. O desenvolvedor tem que ter tempo para ser criativo. Então, com isso, o processo de desenvolvimento se tornou ainda muito mais rápido. O Visual Studio 2005, por sua vez,
Então, ele começou a se focar na área de projetos. O Visual Studio 2005 trouxe junto com ele o Team Foundation Server. O Team Foundation Server é um servidor para gerenciamento do processo de desenvolvimento de software. O Team Foundation Server organiza o desenvolvimento de software, organiza inclusive a metodologia de desenvolvimento de software que vai ser utilizada. Por exemplo, MSF, Microsoft Solution Framework, RUP, MSF Agile, enfim, o gerente de projeto escolhe uma metodologia de desenvolvimento de projeto e essa metodologia é aplicada pelo Visual Studio. O Visual Studio controla o que o desenvolvedor está fazendo, não deixa o desenvolvedor fazer muita bobagem, o desenvolvedor é obrigado a seguir a metodologia determinada pelo gerente de projetos. Ainda tem recursos para testes de aplicações, acrescentou recursos para testes de aplicações. Enfim, virou uma grande ferramenta a nível de gerência de projeto e equipes de desenvolvimento. E como a Microsoft viu que todo mundo tinha gostado das ferramentas gratuitas, ela resolveu assumir as ferramentas gratuitas. Então, em 2005, a Microsoft criou as versões Express do Visual Studio, divididas em linguagens: VBNet Express, C Sharp Express, J Sharp Express, Web Development Express para desenvolvimento web. Então surgiram as versões Express do Visual Studio. Essas versões Express são mais limitadas do que o Visual Studio, do que a versão completa do Visual Studio. Claro que são mais limitadas. Mas como assim limitadas? A questão é, o Framework.NET é gratuito. O Framework.NET está lá, completo, sem limitação nenhuma. Então, se a gente quiser abrir o Notepad e desenvolver a aplicação, a gente desenvolve sem limitação nenhuma. A questão é a facilidade para desenvolver a aplicação. As versões Express nos dão facilidade para desenvolver a aplicação, mas essas facilidades são limitadas em comparação com o Visual Studio completo. Se você resolver escrever o código, sempre vai funcionar. É como um Notepad. Mas as facilidades para se criar a aplicação são limitadas. Por exemplo, as versões Express só se conectam a bancos SQL Server. Não se conectam a nenhum outro banco. Apenas a versão do Visual Studio completa se conecta a outros bancos de dados. Junto com as edições Express surgiu também o SQL Server Express, uma edição gratuita do SQL Server. Isso facilitou muito o processo de desenvolvimento, porque tinha muita gente recorrendo a edições de bancos de dados gratuitas, mas que eram totalmente diferentes do SQL Server. Consequentemente, na hora de voltar para um servidor, tinham dificuldade de migrar a aplicação para SQL Server. Então, a Microsoft forneceu uma versão gratuita do SQL Server, o SQL Server Express. Com essa versão gratuita, passou a ser possível desenvolver gratuitamente com SQL Server e, quando a aplicação crescesse, migrar para um servidor SQL Server Standard ou SQL Server Enterprise, um servidor maior, mas sem ter que fazer grandes mudanças na aplicação, sem ter que fazer mudança na aplicação, afinal era o mesmo servidor. Então, isso facilitou bastante o processo de desenvolvimento. Então, chegando em 2006, nós tínhamos o Framework.NET 2.0 e o Visual Studio 2005 como ambiente e ferramenta de desenvolvimento. Do Framework 1.1 para o 2.0 foi necessária uma migração. O salto foi considerável. A Microsoft prometeu então que nunca mais faria um salto grande dessa forma no Framework.NET, que manteria o Framework.NET estável de uma forma que não fosse necessário processos de migração da aplicação. E até hoje ela tem cumprido. Em 2006, surgiu o Framework.NET 3.0. Como vocês podem ver no gráfico, ele é um complemento do Framework.NET 2.0. É um acréscimo de recursos ao Framework.NET 2.0.
Surgiu um total de 4 recursos. Windows Presentation Foundation, chamado de WPF. Windows Communication Foundation, chamado de WCF. Windows Workflow Foundation, chamado de WF. E o Card Space. Então, esses 4 recursos surgiram no Framework.NET 3.0. Desses 4 recursos, o que eu considero mais crítico é o Windows Communication Foundation. Por quê? Porque ele realmente muda algo que já existia. Ele torna algo que já existia obsoleto. Que eram as técnicas de se criar os web services. Até o Framework 2.0, os web services eram criados por um recurso, um arquivo chamado com a extensão ASMX. E isso se tornou obsoleto com o Framework 3.0. O Windows Communication Foundation, WCF, passou a ser o método da Microsoft, o método dentro do Framework.NET para se criar web service. Lembrando que eu havia citado sobre a necessidade de integrar ao Framework.NET os padrões, os WS asteriscos, que surgiram depois do surgimento do framework. A Microsoft criou o WSE 3.0, mas não foi suficiente, ficou muito confuso e não tinha todos os padrões. Então a Microsoft deixou tudo isso de lado e criou o WCF. O WCF passou a ser o padrão de comunicação entre aplicações, a forma de se criar comunicação entre aplicações, e esse padrão atende aos padrões do W3C, aos padrões de comunicação entre web services. Então esse é o WCF, o Windows Communication Foundation. O Workflow Foundation é utilizado para aplicações de workflow. Só que na verdade, toda aplicação que a gente constrói tem algum workflow dentro dela. Por exemplo, uma simples aplicação de venda, ela tem um workflow dentro dela. Por exemplo, quando eu vendo, eu tenho que checar se eu tenho estoque suficiente, eu tenho que reduzir o estoque, depois eu tenho que registrar o cliente e cadastrar a venda para este cliente. Isso é um processo. A questão é que antes do Framework 3.0, se eu quisesse implementar esse processo como um workflow, eu iria precisar de ferramentas de terceiros. E isso era muito caro. Então a gente acabava implementando o processo de forma fixa dentro do código. Qual o mal disso? O mal disso é que quando o processo precisasse mudar, ele estaria fixo dentro do código. E nós teríamos que dar manutenção na aplicação. Isso é ruim. Tendo a possibilidade de implementar os processos como workflows, mudar um processo se torna muito mais simples, até mesmo visual, poder arrastar certos elementos na tela e estar mudando a sequência com que a aplicação iria fazer um determinado processo. E isso é o que o Workflow Foundation permite. Ele não é realmente um concorrente direto para as aplicações de workflow, porque ele ficou sendo o fundamento de aplicações de workflow. É inclusive sugerido que fabricantes de aplicações de workflow passem a utilizar o Workflow Foundation como base de suas aplicações. Ele não traz tudo pronto, ele é apenas o fundamento das aplicações de workflow. Mas ele tem capacidade de nos levar bem longe. Nós podemos chegar a um ponto de o presidente de uma empresa poder abrir o fluxo de processo da empresa, analisar visualmente o fluxo de processo da empresa dentro da aplicação e vai estar analisando de uma forma inteligível para ele, porque o Workflow Foundation permite abstrair esse fluxo até se tornar inteligível ao usuário, e até mudar o fluxo de dentro da aplicação. O presidente da empresa simplesmente altera o fluxo, puxando algumas caixinhas, mudando as caixinhas de lugar, pede para implementar, a aplicação recompila esse fluxo
e implementa essa recompilação do fluxo. Algo muito interessante. Já o Card Space é um novo recurso de segurança. A primeira coisa que a gente lembra ao pensar em Card Space é sobre o eCPF, o nosso CPF eletrônico. A ideia do Card Space é justamente transformar cartões, certo? Cartões de identidade, cartões de identificação da pessoa em cartões eletrônicos. Certo? O Card Space ele funciona exatamente com três, três elementos. Eu estou trocando suas identidades. Por exemplo, você é funcionário de uma empresa. A empresa pode fornecer para você um cartão que é a sua carteira funcional daquela empresa. Aí você vai numa loja adquirir um serviço e aquela loja está dando desconto para quem é daquela empresa. Então você pode mostrar o seu cartão funcional. Só que imagine isso acontecendo pela internet. A sua empresa fornecendo o cartão funcional para você e você apresentando esse cartão funcional para a loja. E ocorrendo uma grande criptografia de dados de forma a garantir que você é você, que sua empresa é a sua empresa e que a loja é ela mesma. Isso é o Card Space, permitindo um grande nível de segurança nas trocas de dados e de identidade na web. Já o Windows Presentation Foundation ele surgiu justamente para quebrar o paradigma de interface Windows. Os típicos formulários Windows, por exemplo. O Windows Presentation Foundation quebra a ideia de formulário Windows, nos traz uma interface totalmente diferente. É interessante observar que o Framework.NET surgiu junto com o surgimento do Windows Vista, o Framework 3.0. Surgiu junto com o Windows Vista. Então o Windows Presentation Foundation, ele foi muito confundido como a interface do Windows Vista, ou seja, a possibilidade de se criar aplicações com uma interface mais com a cara do Windows Vista. Não surgiu um novo Visual Studio nesse ponto. Então, para que o desenvolvimento para esses quatro elementos fosse possível, surgiram extensões para o Visual Studio 2005. Extensões para WPF, extensões para WCF Workflow no Visual Studio 2005. Então, essas extensões tinham que ser baixadas e anexadas ao Visual Studio 2005. E aí nós podíamos desenvolver com o Visual Studio 2005 para esses quatro elementos. Hoje, essas extensões já não estão disponíveis, porque os recursos para trabalhar com esses quatro elementos foram incorporados no Visual Studio seguinte, no Visual Studio 2008. Então vocês não encontram essas extensões mais para download no site da Microsoft. Resultado: hoje não se pode mais desenvolver com o Visual Studio 2005 para esses quatro elementos. Apesar dos quatro terem surgido em 2006, hoje é necessário utilizar o Visual Studio 2008, que só surgiu 2 anos depois, para desenvolver para esses quatro elementos. Além do Visual Studio, surgiram as ferramentas Expression. Desculpe, surgiram as ferramentas Express, o SQL Server Express, e surgiu na época do 2005. Certo? As ferramentas gratuitas que eu tinha citado no slide anterior, tudo isso surgiu na época do Visual Studio 2005. Hoje, o Framework.NET já possui um SFSpec 1 do Framework 3.0. Vamos ver o WPF funcionando para a gente entender a questão da interface gráfica, da nova interface gráfica. Eu vou abrir aqui uma aplicação. Essa aqui é uma aplicação real feita com WPF. Um pedaço dessa aplicação foi fornecido para a Microsoft para servir de demonstração, como essa demonstração que eu estou fazendo para vocês. É uma aplicação médica. Vocês podem ver aqui pacientes,
O acompanhamento de pacientes, vocês veem todos os gráficos rodando simultaneamente. Aí está. Eu posso pedir para ver os detalhes de um paciente. A lateral não é estática, ela continua funcionando. Eu posso abrir aqui um menu. E aqui eu vejo os monitores de vida do paciente. Esse paciente já morreu, né? Os gráficos estão muito iguaizinhos, ele deve ter morrido. Então a gente arrasta isso aqui para essa área de trabalho, para que eu possa comparar os gráficos. Olha só. Ah, mas não dá para ver nada, estão um em cima do outro. É, então eu giro com o botão direito do mouse. Eu giro o gráfico. Aí está. Essa aplicação foi toda construída no Framework 3.0, utilizando o WPF, Windows Presentation Foundation. A ideia não é simplesmente deixar uma aplicação bonitinha. A ideia é não forçar o usuário a ter que se adaptar com aquelas velhas telas Windows cinza, aquele velho formato cinza de telas Windows. A ideia é adaptar as nossas telas ao que o usuário precisa. E dessa forma fazer com que o uso da aplicação seja muito mais amigável, muito mais intuitivo, inclusive. Então esse é o resultado que se obtém com o WPF. Em 2006 surgiu também o ASP.NET Ajax. Assim como o WPF teve como objetivo melhorar a interface Windows, o ASP.NET Ajax teve como objetivo melhorar a interface web. Em uma sequência surgiu ele com o codinome de Atlas, ainda em versão beta. Depois assumiu seu nome final de ASP.NET Ajax. E surgiu um conjunto de objetos para se trabalhar com ASP.NET Ajax, que é o Ajax Toolkit. Eles não foram incorporados ao Framework.NET. Não chegaram a ser incorporados ao Framework.NET até este ponto, em 2006. E o código do ASP.NET Ajax foi posteriormente aberto, assim como o código do Ajax Toolkit sempre foi aberto. O Ajax Toolkit é um grande projeto de comunidade. Muitas pessoas puderam contribuir com componentes para o Ajax Toolkit. Uma relação histórica do Framework.NET com o sistema operacional. Porque se vocês observarem bem, o Framework.NET ele está quase que complementando o sistema operacional e entrando no meio da comunicação que seria do sistema operacional com as aplicações. A comunicação passou a ser feita das aplicações com o Framework.NET. Então vamos ver como é que funciona essa relação do framework com o sistema operacional. No Windows XP, o Framework 2.0 passou a estar no Automatic Update. Então quando vocês fazem um Automatic Update do XP, o Framework 2.0 está lá disponível para vocês baixarem. No Windows Server 2003, o Framework.NET passou a acompanhar o sistema operacional. No Windows Vista, o Framework 3.0 passou a acompanhar o sistema operacional, assim como no Windows Server 2008. O sistema operacional é acompanhado pelo Framework 3.0. Então nós vemos aí uma relação cada vez mais unida entre o Framework.NET e o sistema operacional. E o Framework.NET cada vez mais tendendo a fazer parte do sistema operacional. Em 2008, nós estávamos com o Framework 3.0 SP1, com os 4 elementos, conforme eu havia citado anteriormente. E aí? Então, em 2008, surge
o Framework.NET 3.5, trazendo mais novidades para nós. As linguagens foram alteradas, sofreram grandes alterações, então surgiu o Visual Basic 9 e o C Sharp 3.0. É muito curioso isso. As linguagens sofreram alterações radicais, mas essas alterações afetaram os compiladores e não a IL. Depois de uma aplicação compilada, o resultado compilado do Framework 3.5 poderia rodar facilmente em frameworks anteriores, como 3.0, como até 2.0, dependendo do caso. Então a base do framework continua a mesma. A Microsoft cumprindo a promessa dela de que não faria alterações radicais no framework. Ela mudou os compiladores, mudou a linguagem, mas a IL permaneceu a mesma. O Ajax, que havia surgido 2 anos antes, em 2006, conforme eu citei, ele foi incorporado ao Framework.NET 3.5 em 2008, 2 anos depois do surgimento dele. Ele passou a fazer parte do Framework 3.5. E surgiu o Link. O Link é uma nova forma de manipulação de dados. Uma nova forma de manipulação de dados no Framework.NET. Qualquer informação. A sintaxe do link, ela pode ser utilizada para manipular um array, ela pode ser utilizada para manipular um conjunto de dados de banco de dados, pode ser usada para manipular qualquer coisa. O link é simplesmente uma sintaxe utilizada para manipular as informações que sejam dadas a ele. As mudanças nas linguagens, inclusive, elas foram feitas para tornar possível o surgimento do link. Todas as mudanças que foram feitas no Visual Basic 9 e no C Sharp 3 tiveram como objetivo chegar até a sintaxe do link. No Framework 3.5 foi também feita uma integração maior entre o Workflow Foundation e o Windows Communication Foundation. Justamente porque um processo de workflow precisava ser disparado remotamente. Então, tem tudo a ver, as duas tecnologias estarem unidas. Então foram criados certos wizards a mais para unir essas duas tecnologias. Surgiu o Visual Studio 2008. O Visual Studio 2008 incorporou finalmente os editores para permitir editar o WPF, o WCF e o WF. Hoje só se consegue trabalhar com os três, WPF, WCF e WF, usando o Visual Studio 2008. As extensões do Visual Studio 2005 não estão mais disponíveis para download no site da Microsoft. Então, o Visual Studio 2008 é utilizado para trabalhar com todo esse ambiente. Uma questão interessante é que, tendo em volta dele o Framework 2, o Framework 3 e o 3.5, o Visual Studio 2008 trouxe a possibilidade do desenvolvedor escolher para qual framework ele iria fazer o desenvolvimento. O desenvolvedor pode escolher se vai desenvolver uma aplicação para o Framework 2, para o Framework 3 ou para o Framework 3.5. E com isso, escolhendo o framework, o Visual Studio 2008 controla o uso de recursos. Ele não deixa o desenvolvedor usar algo que não existe no framework que o desenvolvedor escolheu. Além disso, surgiu em 2008 o Expression Studio. Por quê? Porque por mais que seja possível fazer design gráfico no Visual Studio, ele não é uma ferramenta feita para design gráfico. Então o Expression Studio surgiu exatamente para suprir essa lacuna, para conter ferramentas de design gráfico. O Expression Web para fazer design gráfico para ambiente web. E o Expression Blend, que é uma grande novidade. O Expression Blend passou a realizar design gráfico para aplicações Windows. Ou seja, trabalhar com o WPF que nós vimos, aquele design daquela aplicação que eu mostrei agora há pouco, ele pode ser feito através do Expression Blend. Cuidado para não confundir o nome Expression,
que são as ferramentas de design da Microsoft, com Express, que são as ferramentas gratuitas da Microsoft que surgiram em 2005. O nome ficou muito parecido. Cuidado para não confundir. Vamos ver o funcionamento do link. Vou abrir aqui o Visual Studio 2008. Criar um projeto, Windows Application. Observem que eu posso aqui escolher o framework para o qual eu vou desenvolver, 2, 3 ou 3.5. Conforme eu escolho, alguns elementos somem aqui dos templates de projeto, justamente porque alguns elementos não existem em todos os frameworks, especialmente no 2. Então aqui no formulário, criando um array, aí está. Então posso fazer o seguinte, de resultado é igual from x em valores, where x é maior que 5, select x. Observe essa sintaxe de query feita sobre um array, certo? X é uma variável inventada neste momento, from x em valores, certo? Where x é maior que 5, select x. E aqui eu vou fazer o seguinte, for each y as integer in resultado, msgbox y. Vou rodar a aplicação. 6, 7, 8, 9, 10. A query do link separou para mim de dentro do array os resultados que eu desejava. O link é basicamente essa sintaxe de query. Certo? Só que para que essa sintaxe de query possa ser mais funcional, possa acessar dados mais úteis, foram criados o que são chamados de providers para o link. Ou seja, várias classes que acessam determinadas origens de dados e fornecem esses dados para o link. Entre esses providers para o link, surgiu o provider para banco de dados, para SQL Server. É chamado de Link to SQL. Eu vou adicionar um novo item. Link to SQL Classes. Esse arquivo DBML, ele é parte do Link to SQL, do provider Link to SQL, que fornece dados de banco de dados para o link. Eu vou dar o nome de north.dbml. Abrir o Server Explorer e fazer uma conexão com o Northwind. Ok. Eu vou pegar aqui a tabela Customers. Ele pergunta se quer salvar a connection string. Sim, eu quero. Vou apagar os campos que eu não quero.
só esses campos. Uma coisa que se observa aqui é que, apesar de eu poder selecionar os campos que eu quero ou que eu não tenho como misturar. Por exemplo, eu não posso colocar numa mesma classe customer dados de customers e de orders, por exemplo. Eu preciso ter uma classe para cada tabela da base de dados. Isso é uma característica do Provider Link to SQL. A gente vai ver que existem outras opções melhores. Então tá aí, tá feito. Com isso, nisso que eu arrastei a classe, eu tirei os campos, eu fiz uma classe Customer na minha aplicação. Então eu vou apagar esse código que eu tinha aqui. DB as new North Data Contest. Essa classe North Data Contest, ela foi criada pelo DBML, pelo Provider Link to SQL, e ela funciona como um ponto de conexão com o link. As queries que eu vou fazer vão ser feitas sobre esse North Data Contest. From x em db.customers, eu tenho acesso à tabela, where x.country igual a Brasil, select x.customer ID x.company name. Escrevi country errado. Acertei. For it se as customer em clientes. Desculpa, não é customer porque eu escolhi só dois campos, customer ID e company name. Então se eu olhar o C, eu tenho uma classe com dois campos, customer ID e company name. O que eu defini no nosso DBML não tem dois campos, tem mais. Ele criou essa classe de dois campos dinamicamente para mim. Isso faz parte das novidades das linguagens, do VB9 nesse exemplo, ou do C Sharp 3. Message box c.companyname. Aí está. Clientes do Brasil. O Link to SQL é uma grande novidade em termos de acesso a dados, foi uma grande novidade em termos de acesso a dados no início de 2008. Tanto foi parte do Framework 3.5. Outra coisa que surgiu nessa época foi a adaptação do WPF, do Windows Presentation Foundation, para o web, mas não com o nome de WPF, com o nome de Silverlight. Surgiu o Silverlight 1.0. O Silverlight 1.0 passou a ser reeditado pelo Blend versão 2.0. Aí surgiu o Moonlight, que é uma adaptação do Silverlight para o ambiente Linux. Inclusive existe uma história recente muito curiosa, que é o fato de que o Obama, nos Estados Unidos, resolveu transmitir a posse dele através de Silverlight. Só que o Moonlight não estava completamente pronto. Então houve a necessidade de vários técnicos da novela virarem à noite, fazendo adaptações no Moonlight para que a posse do Obama pudesse ser assistida por todos. Certo? E o Silverlight 2.0, que é uma mudança radical a partir do Silverlight 1.0, e que pode ser reeditado pelo Blend 2.5, mas que no momento que eu estou montando esse vídeo, o Blend 2.5 ainda não foi lançado. Então existem algumas extensões do Blend 2.0 para a edição do Silverlight 2.0, mas o Blend 2.5 é que permitirá realmente uma ótima edição do Silverlight 2.0. Então é basicamente uma adaptação do WPF para o web, permitindo interfaces web muito ricas. Muitos dizem que o Silverlight é um concorrente direto do Flash. Vamos fazer uma demonstração? Eu vou demonstrar para vocês com o site Popfly. Por que com Popfly?
Porque o Popfly é criado em Silverlight. Além dele ser especialmente interessante pelas tarefas que faz, o Popfly foi criado com o Silverlight. Então vamos ver o funcionamento do site Popfly da Microsoft. Carregando o site, aí está, vou me logar. Eu vou aqui para te pedir para fazer uma criação de alguma coisa. Create, vou criar um mashup. Mashup é o nome dado a uma união de dados que vem de várias origens na internet. Quando a gente pega dados de vários locais diferentes e a gente une esses dados para formar um resultado, isso está sendo chamado atualmente de mashup na web. A montagem de uma mashup é feita com vários blocos que eu posso utilizar aqui no Popfly, por exemplo, blocos de exibição, display, bar, graphs. Observe a interface gráfica. Eu estou num site web, mas a interface é altamente dinâmica. É isso que eu desejo mostrar a vocês, a interface dinâmica do Popfly. Eu posso pegar um bloco aqui de RSS. Repare nos recursos dinâmicos dessa interface e na facilidade de uso. Ele está configurado aqui para pegar itens do blog MSDN. Vou deixar assim por default. E eu vou querer apresentar isso. Vamos escolher uma forma de apresentar esse recurso. Aqui ele já sugere alguma dica. Newsreader. Então eu posso pegar a saída do RSS e conectar nesse newsreader para exibir as notícias. O que vai ser exibido. Questão é observar a forma dinâmica como essa interface é construída. Isso foi feito com Silverlight. Peço para salvar. News test MSTN. E eu posso pedir para executar. Aí está. Então ele trouxe notícias do MSDN.
Eu posso navegar aqui através das notícias. Tá aí. Várias notícias que foram trazidas do MSDN. Na hora de salvar isso, depois de salvar, eu posso compartilhar isso. Posso compartilhar esse mashup de várias formas diferentes. Por exemplo, eu posso pegar código para incorporar esse mashup no meu site. Eu posso incorporar o resultado desse mashup no meu site. Eu posso fazer um link no meu site para ele. Mandar por e-mail, compartilhar no Dig, entre outras opções. Então existem várias formas de compartilhar esse mashup criado no Popfly. Mas a parte interessante da gente observar é essa interface, como foi fácil de fazer, como essa interface é rica, uma interface muito fora do tradicional da interface web, justamente porque é uma interface criada em Silverlight. É essa a questão da demonstração. Ok, vamos seguir adiante. Outra questão é o Dynamic Language Runtime. Em paralelo ao desenvolvimento do Framework.NET, ao que o Framework.NET veio evoluindo esses anos, surgiram algumas linguagens que são chamadas de linguagens dinâmicas. A própria definição de linguagem dinâmica não é muito precisa no mercado, mas em geral são linguagens que trabalham com dados não tão fortemente tipados. O CLR trabalha de forma muito tipada. Então, os recursos que o CLR oferece para um compilador trabalhar com linguagem dinâmica não são muito ideais. O VB e o C Sharp não são linguagens dinâmicas, então eles trabalham, os compiladores do VB e C Sharp trabalham diretamente com o CLR. Agora, quando a Microsoft resolveu trazer linguagens dinâmicas para dentro do framework.NET, o CLR não foi a melhor opção para a criação dos compiladores. Então, o que, que ela fez? Sobre o CLR, a Microsoft criou o DLR, o Dynamic Language Runtime. Ah, então é algo diferente que as linguagens do framework não vão utilizar? Não é tão diferente assim. O DLR é apenas uma camada a mais de APIs que as linguagens dinâmicas utilizam, como IronPython, IronHub utilizam para fazer o seu processamento. Mas o DLR está, por fim, acessando o CLR. A única diferença é que as linguagens dinâmicas passam pelo DLR para depois chegar ao processamento central, ao CLR, enquanto que as linguagens não dinâmicas do framework utilizam diretamente o CLR. Então, através do DLR, se tornou possível trazer sintaxe de linguagens dinâmicas como Python e Hub para dentro do .NET. Em agosto de 2008, lembrando que o Framework 3.5 havia sido lançado em janeiro de 2008, em agosto de 2008 surgiu o Framework 3.5 SP1, SERSPEC 1 do Framework 3.5, e trouxe várias novidades. De fato, era para o Framework 3.5 ter saído de forma integrada, tudo junto. Mas houve um atraso entre janeiro e agosto de 2008 e algumas funcionalidades do Framework 3.5 só saíram em agosto de 2008 no SERSPEC 1 do Framework 3.5. Entre essas funcionalidades nós temos Dynamic Data, que é um recurso que permite ao ASP.NET fazer uma montagem dinâmica de um site com base na base de dados, no banco de dados,
entrega-se uma estrutura de dados para o ASP.NET, ele monta um site de cadastro básico em cima dessa estrutura de dados. O Entity Framework. O Entity Framework ele tem por objetivo justamente fazer um mapeamento da base de dados para um modelo de objetos, permitindo que a gente manipule a nossa base de dados como um modelo de objetos. O Link e o Entity Framework estavam sempre planejados para serem utilizados juntos. O Link como sintaxe de acesso a dados e o Entity Framework como mapeamento de objeto relacional. Só que como o Link foi lançado 8 meses antes do Entity Framework, nesses 8 meses muita gente ficou usando o Link to SQL. O Link to SQL é um provider de link para acesso a dados meio caminho do Entity Framework. Não tem os recursos que o Entity Framework tem. Então, a partir do momento que o Entity Framework foi lançado, o provider link to SQL ficou ultrapassado. A forma de acesso a dados que eu mostrei agora há pouco com o link ficou ultrapassada. O link como escrita continua sendo utilizado, mas o provider de acesso a SQL com link ficou ultrapassado. Se eu quero acessar banco hoje, eu acesso com Entity Framework. E os data services? Os data services são uma forma de expor o Entity Framework remotamente na internet. O Entity Framework monta um modelo de objetos para a nossa base de dados. Mas como acessar esse modelo de objetos remotamente? O Data Services utiliza os recursos do WCF, que foi criado lá no Framework 3.0, para expor facilmente os recursos do Entity Framework na internet. Vamos ver uma demonstração do funcionamento do Entity Framework? Eu vou fechar esse projeto que eu criei aqui. Criar um novo projeto. Adicionar um novo item. Adionet Entity Data Model. Vou chamar também de North. Ao invés de usar o Link to SQL, eu uso Entity Data Model. O Link to SQL está ultrapassado. Hoje nós utilizamos o Entity Data Model. Eu posso usar um modelo vazio ou um modelo gerado da base de dados. Existem muitas deficiências no Entity Framework hoje na geração de um modelo vazio. Então hoje se trabalha mais com a geração do modelo a partir da base de dados. Certo? São muito esperadas alterações no Entity Framework para o Visual Studio 2010, Framework 4, que permitam uma geração mais fácil de um Empty Model e a ligação desse Empty Model com a base de dados. São muito esperadas essas alterações para o Entity Framework 2.0. Então eu vou gerar a partir da base de dados, vou escolher o Northwind. Ele está recuperando informações das minhas tabelas da base de dados. Eu vou pedir para gerar um modelo de dados com base em todas as minhas tabelas. Aí está. Ele transformou a minha estrutura de dados em uma estrutura de objetos que eu posso acessar através da minha aplicação. Aí está, eu vejo classes, minhas classes relacionadas e eu tenho o que são chamados de Navigation Properties, propriedades de navegação. Navigation Properties.
Aí está. A gente observa que ele não faz algo muito idêntico à base de dados, e isso é bom. Eu quero dizer, ele realmente faz um mapeamento de objetos, por exemplo, employees e territórios, funcionários e territórios. Um funcionário pode trabalhar em vários territórios e um território pode ter vários funcionários. No banco de dados nós temos uma tabela intermediária no meio. Aqui ele mapeou como sendo um relacionamento muitos para muitos. É isso que nós vemos ao trabalhar com o modelo do Entity Framework. Vamos fazer uma seleção de alguns dados. Northwind Entities é o modelo do Entity Framework. Então vamos montar aqui uma query que vai me permitir identificar quantas compras cada cliente fez no nosso banco de dados. From CLI in db.orders. Orders é a tabela de compras, mas eu vou ter que agrupar isso. Group CLI by CLI. Observe que eu vou até trocar o nome, já que orders é a tabela de compras, eu vou colocar venda. From venda em db.orders, grupo venda by. A partir do elemento de venda, eu chego no elemento de clientes navegando por customers, customer ID. Então vou agrupar pelo customer ID e pelo company name. Into G group, vírgula, count. Fazer uma contagem de quantas vendas ocorreram. Select company. Observem como o campo já fica em azul, ele está disponível no select porque eu incluí no agrupamento. Company name, vírgula, count. Vamos colocar uma grid view no formulário. Aí está. Data grid view 1.data source igual a resultado. Vamos testar. E aí está. Eu tenho o total de compras por cliente na minha base de dados. Eu posso ainda ordenar isso. Posso acrescentar aqui um order by count descending. Então eu vou saber facilmente qual foi o cliente que fez o maior número de compras. Aí está. O que a gente vê nesse exemplo é a facilidade de manipular o que seria o nosso banco de dados, mas na forma de objetos, na forma de classes, e navegar através dessas classes, navegar através dos dados, utilizando nossa própria linguagem, utilizando o VB nesse exemplo, ou o C Sharp, se fosse o caso, utilizando a nossa própria linguagem. Sem ter que ficar misturando escritas em uma linguagem diferente, como a gente misturava SQL entre aspas aqui dentro para acessar a base de dados. Agora não, estou usando a minha própria linguagem para acessar os objetos que contêm meus dados. Então esse é o Entity Framework, que tornou obsoleto o Link to SQL que existiu durante 8 meses no ano de 2008. Outra questão muito importante que tem surgido é o desenvolvimento paralelo, o desenvolvimento para processamento paralelo.
Nossos processadores hoje têm múltiplos cores, certo? Dual core, quad core, assim por diante. Certo? Mas para utilizar isso, nós teríamos que fazer um desenvolvimento com multithreading. E o desenvolvimento com multithreading não é simples. O desenvolvimento paralelo visa justamente tornar o desenvolvimento simples. Que a gente não tenha que ficar criando threads manualmente, digamos assim. Mas que o próprio ambiente identifique o que ele pode separar em dois, três processadores e que faça a separação. Com isso foi criado o Parallel Framework, um framework de classes para o ambiente .NET que faz essa separação de código, que permite o processamento paralelo em trechos de código. Sobre o Parallel Framework foi criada uma linguagem chamada F#. A linguagem F# ela permite facilmente um processamento paralelo, permite que o desenvolvedor desenvolva com a linguagem F# e faça o processamento paralelo. A F# faz uso do Parallel Framework e usa uma sintaxe específica voltada ao desenvolvimento paralelo. Só que ela é especificamente para processamento matemático. É claro que, como uma linguagem do framework, ela pode utilizar qualquer biblioteca do framework, mas inúmeras bibliotecas do framework não estão preparadas para processamento paralelo. Então ela fica muito restrita a um trabalho com cálculos matemáticos, cálculos muito específicos. Se ela tentar fazer um trabalho de um C#, de um VB, certo? É possível, é claro, mas não vai aproveitar tanto o processamento paralelo. Por outro lado, as linguagens atuais podem estar usando o Parallel Framework. Certo? Parallel Framework vai ser incorporado no Framework 4.0, que vai ser lançado em 2010 e vai poder ser utilizado por qualquer linguagem do Framework. Já é atualmente, mas vai ser totalmente incorporado ao Framework .NET no Visual Studio 2010, no Framework 4.0. E as demais linguagens vão começar a se adequar e chegar a uma equivalência com o que o F# tem hoje. O F# foi um pioneiro em termos de processamento paralelo, as demais linguagens vão aos poucos se aproximar do F#. Em 2010, nós temos o lançamento do Visual Studio 2010 e do Framework 4.0, que vão estar integrando recursos como o que eu citei de processamento paralelo. Visual Studio 2010 vai ter recursos para a criação de modelos UML, em um processamento mais a nível de análise, a criação de todo o processo de desenvolvimento, desde a análise. E nós vamos ter muitos recursos novos vindo no Visual Studio 2010 e no Framework 4.0. Para maiores informações, aí alguns links para vocês. Site da Buffalo Informática, site do grupo de usuários devaspnet.com.br, meu e-mail denis@buffaloinfo.com.br e o e-mail dos grupos de usuários. Vale a pena estar se inscrevendo nos grupos de usuários para participar dos grupos de usuários. Que vários outros links para vocês sobre o que foi citado, vários elementos que foram citados. Esse PPT vai estar disponível na internet no site da Buffalo Informática. Então espero que tenham gostado dessa apresentação e agradeço qualquer feedback, qualquer retorno de vocês sobre essa apresentação de introdução ao Framework.NET. Muito obrigado a todos.